27 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 151. Fácil de lidar. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Infelizmente, era tarde demais. Por mais que tentassem, não conseguiam sair daquele lugar. Eles estavam cercados por uma névoa espessa, então não podiam ver claramente a estrada à frente. Eles só podiam confiar em seus sentidos para seguir em frente. Sinto que algo está errado. Porque parece que acabamos de passar por esta estrada. Eu sinto mesmo. Andamos em círculos esse tempo todo. Os poucos deles tinham expressões feias em seus rostos. Um deles pegou uma bússola para determinar a direção, mas a bússola parecia estar quebrada no momento em que foi retirada. Ele não se moveu e não conseguiu apontá-los na direção certa. Mesmo outras coisas que poderiam ser usadas para apontar direções falharam. Eles originalmente queriam seguir a direção do sol no céu, mas a névoa verde cobriu seu campo de visão. Foi quase ao ponto em que eles não conseguiam nem ver os próprios dedos, muito menos o sol. Se isso continuasse, sem dúvida eles ficariam cegos. Suas expressões tornaram-se ainda mais feias. Esta névoa é realmente muito estranha. Não podemos simplesmente sentar e esperar pela morte. Depois de dizer isso, eles reuniram energia espiritual em suas mãos, querendo usar métodos violentos para abrir caminho. A energia do espírito formou um longo dragão, furioso através do nevoeiro. Como era de se esperar, a névoa parecia ter sido afetada e todos se afastaram para evitá-la. A névoa foi paralisada em um instante. Vendo isso, os poucos não puderam deixar de sorrir. No entanto, no segundo seguinte, a névoa que se dispersou rapidamente se fechou e voltou ao seu estado original. Seus sorrisos endureceram instantaneamente em seus rostos. Não acredito. Usaremos o poder espiritual para abrir um caminho enquanto caminhamos e não teremos que nos preocupar em não encontrar uma saída. Embora seu plano fosse muito bonito, a névoa verde parecia estar mirando neles. Por mais poderoso que fosse seu poder espiritual, a velocidade com que a névoa se recuperava era ainda mais rápida, sem falar no fato de que o caminho que eles criaram meticulosamente foi instantaneamente devorado. Foi um desperdício de seu poder espiritual. Simplesmente os fazia sentir extremamente impotentes. Depois de ir e voltar, alguns deles estavam tão cansados que estavam ofegantes. Eles haviam usado mais da metade de seu poder espiritual, mas ainda não adiantava. A névoa verde na frente deles estava como sempre. Seus olhos não podiam deixar de se encher de desespero. Uma profunda sensação de impotência os dominou, e até suas mãos e pés estavam um pouco doloridos. Eles pensaram que era porque haviam usado muito poder espiritual, mas não perceberam que uma fina camada de névoa verde havia manchado seus corpos. Era do tipo que eles nunca poderiam se livrar. A energia espiritual em seus corpos estava sendo esgotada a uma velocidade várias vezes mais rápida do que o normal. No entanto, ninguém conseguiu detectá-lo. A névoa verde parecia inofensiva, mas iria corroer e paralisar seus nervos silenciosamente. Estava fervendo um sapo em água morna. A princípio, era discreto e difícil de detectar, mas quando fosse descoberto seria ainda mais difícil escapar. Limba estava em uma grande árvore não muito longe, e Little Green estava enrolado em um galho, respirando na névoa. A névoa verde continuou saindo de seu corpo. Essas pessoas pensaram que era impossível para ele escapar, mas não sabiam que já haviam caído em uma armadilha. Limba estava tão perto deles, mas eles não perceberam isso. Tudo isso graças a Little Green. Parece que sua técnica de ilusão está ficando cada vez mais poderosa. É quase ao ponto de parecer real. Este grupo de pessoas girava como moscas sem cabeça. Juntamente com suas expressões de pânico, a cena era um pouco cômica. Limbai parecia estar assistindo a um show de macacos. Além disso, a névoa que Little Green cuspiu estava misturada com veneno. Era incolor e insípido, tornando extremamente difícil para as pessoas perceberem. Se fosse acumulado pouco a pouco até atingir um certo ponto,
poderia fazer com que o poder espiritual de uma pessoa fosse muito consumido. Suas mãos e pés ficariam flácidos e impotentes. Foi realmente um assassinato sem deixar vestígios. Embora Lin Bai tivesse quase se recuperado de seus ferimentos e tivesse a habilidade de lutar contra eles, ele queria testar os efeitos da névoa venenosa de Little Grain e do Illusion Rai, então ele não os atacou diretamente. Agora, ele estimou que era hora de o jogo terminar. Essas pessoas eram como formigas em uma panela quente. Eles estavam ansiosos e não conseguiam encontrar nenhuma saída. No entanto, uma voz masculina zombeteira e provocadora entrou em seus ouvidos. Parece que superestimei todos vocês. Você ainda não saiu. Suas pupilas se contraíram. Essa voz era extremamente familiar para eles. Foi Lin Bai quem eles pensaram que havia morrido antes. Enquanto a névoa se dissipava lentamente, a figura de Lin Bai apareceu em seus olhos. Vendo isso, como eles não perceberam que essa névoa repentina e inexplicável deve ter sido causada por Lin Bai? Você tem sorte de estar vivo, garoto. Acontece que essa névoa também foi causada por você. Lin Bai disse casualmente, vocês ainda não morreram. Como eu poderia estar morto? Eles não esperavam cair na armadilha de Lin Bai. Eles ficaram tão envergonhados que ficaram furiosos. Então vamos mandar você para a vida após a morte agora mesmo. Eles circularam todo o poder espiritual em seus corpos, mas descobriram que seus corpos eram como barris de madeira com vazamentos. O poder espiritual que eles acumularam com grande dificuldade evaporou e se dissipou instantaneamente. O que está acontecendo? Os poucos entreolharam-se perplexos. Não importa quanto poder espiritual eles reunissem em seus corpos, não havia efeito algum. Será que essa névoa verde é venenosa? Eles secretamente odiavam ter baixado a guarda. Eles não esperavam que o veneno fosse tão poderoso. Na verdade, eles não perceberam nada disso. Você é tão desprezível. Na verdade, você nos envenenou secretamente. Ao ouvir suas palavras, Lin Bai sentiu que era extremamente engraçado. Vocês não estão sendo desprezíveis por se unirem contra mim? Além disso, não é a primeira nem a segunda vez que sua família tenta me assassinar. Lin Bai não se deu ao trabalho de desperdiçar seu fôlego com eles. Uma luz brilhante explodiu de sua palma enquanto corria em direção a alguns deles. Mesmo eles não possuíam uma força tão grande. Não parecia que Lin Bai havia se ferido gravemente antes. A energia espiritual que veio ameaçadoramente engoliu suas vozes que imploravam por misericórdia. Quando tudo estava resolvido, Lin Bai não foi embora. Em vez disso, ele disse, você observou por tanto tempo. Eu me pergunto se você está satisfeito com este drama. Transmitir meu cultivo para as feras me dá 10.000 vezes em troca. Capítulo 152. A terceira pessoa se escondendo nos bastidores. O louva-a-Deus persegue a cigarra, o Papa Figo segue atrás. Na verdade, havia outra pessoa escondendo sua figura e assistindo à batalha entre Lin Bai e essas pessoas do começo ao fim. A pessoa que se escondia nos bastidores era realmente habilidosa em se esconder, mas ela estava enfrentando Lin Bai. Essa pessoa provavelmente não esperava que Lin Bai fosse tão poderoso. Ele não apenas confiou em sua própria força para lidar com essas pessoas, como nem precisou da ajuda dela e até descobriu sua existência. Como esperado de um jovem herói. Estou muito impressionado. Uma voz rouca e profunda soou. Ela usava um capuz preto e todo o seu corpo estava bem enrolado. Não se sabia se ela era homem ou mulher, mas ela simplesmente apareceu no local. Lin Bai avaliou. Embora o manto preto cobrisse todo o seu corpo, dava para ver que ela era magra e pequena. Ela não era muito alta e não parecia um homem. Em vez disso, ela parecia um pouco com uma mulher. Vendo que a pessoa não parecia hostil, mas estava bastante interessada e surpresa, Lin Bai adivinhou que ela provavelmente não era do mesmo grupo daqueles assassinos. Só que ela estava agindo tão sorrateiramente. Ninguém sabia qual era o propósito dela. Posso perguntar quem é você? Por que você está se escondendo? A pessoa disse intrigada, se eu disser que estou aqui para ajudá-lo, você acreditaria em mim? Se ela estivesse aqui para ajudá-lo,
Teria ajudado quando aquelas pessoas o atacaram antes. Não havia necessidade de esperar até agora. Lin Bai não sabia que a mulher vestida de preto não havia se movido porque queria esperar até que sua vida estivesse em perigo antes de salvá-lo no momento crítico. Afinal, somente quando ele estivesse em uma situação desesperadora e visse alguém estender a mão para ajudá-lo, sua gratidão seria maximizada. Os esquemas da mulher vestida de preto estavam em um extremo. Foi uma pena em que seu plano não deu certo. Ela nunca esperou que Lin Bai fosse capaz de resolver tudo isso sozinho sem precisar de sua ajuda. Na verdade, ele resolveu o problema mais rápido do que ela. Não havia utilidade para ela ser heroína. A expressão de Lin Bai era indiferente. Não importa se eu acredito ou não. Agora que o problema foi resolvido, você tem mais alguma coisa? A mulher vestida de preto ficou um pouco estranha vendo que ele não respondeu como ela esperava. Praticamente nada. Eu só quero discutir uma colaboração com você. Lin Bai revelou uma pitada de zombaria. Você se envolveu com tanta força que nem quer revelar suas verdadeiras cores. Agora, você está dizendo que quer discutir uma colaboração comigo. Você é muito insincero. Vendo que ele estava prestes a sair, a mulher vestida de preto hesitou por um momento antes de finalmente dizer, espere. Porém, desta vez, ela não usou falsete. Em vez disso, ela usou sua voz original. Era tão claro e melodioso quanto um papa-figo saindo do vale. Na verdade era uma mulher. Lin Bai não pôde deixar de ficar surpreso. Além disso, essa voz era um tanto familiar. Ele sentiu como se já tivesse ouvido isso em algum lugar antes. Lin Bai parou e se virou. Neste momento, a mulher vestida de preto também tirou o capuz, revelando um rosto extremamente requintado. Ela disse com um sorriso, há quanto tempo? Essa mulher era a filha mais velha da família Yi Shuião, que ele havia conhecido anteriormente na família Yi. Na verdade, é você. Desta vez, foi a vez de Lin Bai ficar um pouco surpreso. Eu me pergunto se isso pode mostrar minha sinceridade. Companheiro Toista Lin, você está interessado em trabalhar comigo? Lin Bai avaliou a pessoa à sua frente. Naquela época, ele já havia sentido que Shuiao não era simples. Na frente de Qixen e seu filho, ela era aquela jovem gentil e de bom coração que não tinha forças para amarrar uma galinha. Ela não parecia ter nenhuma astúcia ou esquemas. No entanto, a mulher que estava na frente dele agora estava vestida com um longo manto preto. Ela ainda tinha um sorriso gentil no rosto, mas todo o seu temperamento parecia um pouco mais misterioso. Ocasionalmente, um brilho de luz passava por seus olhos. Ela não se parecia em nada com a jovem senhorita que ignorava os assuntos mundanos. Parecia que seu sentimento naquela época estava realmente correto. Ela estava apenas fingindo ser inofensiva. Não esperava que a jovem senhorita da família tivesse esse lado. Eu me pergunto como Lin Sang e os outros pensariam. Diante da sondagem de Lin Bai, Shuiao deu um sorriso falso. Eu não esperava que o colega taoísta Lin fosse tão poderoso. Se Lin Sang e os outros soubessem que tipo de inimigo eles haviam ofendido, eles definitivamente se arrependeriam tanto que seus intestinos ficariam verdes. Porque eles se oporiam a você. Lin Bai sorriu levemente. Era possível que a pessoa que estava na frente dele agora fosse mais a verdadeira personalidade de Shuiao. Ela era extremamente perspicaz e tinha olhos penetrantes. No passado, ela fingiu ser gentil na família e apenas para entorpecer essas pessoas. Parece que eu estava errado no passado também. Eu não esperava que a senhorita fosse uma pessoa tão maravilhosa. Não é tarde demais para você perceber isso agora. Quanto à cooperação que mencionei há pouco, o colega taoísta Lin deve estar interessado em ouvi-la agora, certo? Lin Bai assentiu. Eu gostaria de ouvir os detalhes. Shuiao não rodeios e foi direto ao ponto. E Lin Sen tentou assassiná-lo algumas vezes, e vocês dois já formaram uma inimizade mortal. Desta vez, o assassinato falhou. Eles definitivamente não vão deixar o assunto descansar. No futuro, eles farão outro movimento, e não sei que tipo de esquema vicioso eles inventarão. Posso ajudá-lo a coletar informações e avisá-lo com antecedência.
Dessa forma, você também estará em guarda. Com a habilidade atual de Shueyao, ela definitivamente não seria capaz de fazer Lin Seng e seu filho abandonarem sua inimizade. No entanto, destruir sua operação e seu plano era algo que poderia ser feito. Como posso acreditar que o que você disse é verdade? Afinal, você também é membro da família Yi. Um é seu segundo tio e outro é seu irmão mais novo. Como você pode estar disposto a me ajudar a lidar com eles? Como posso saber que isso não é outra armadilha? Lin Bai não ficou cego com essa notícia repentina. Não era estranho que ele tivesse tais dúvidas. Afinal, ajudar estranhos a lidar com seu irmão mais novo e tio também era intrigante. E Shueyao não conseguiu explicar tanto para Lin Bai. Afinal, envolvia alguns assuntos particulares da família Yi. Era inconveniente para ela falar. Não se preocupe. Com a personalidade de Lin Seng, ele não faria rodeios ao lidar com você. Ele simplesmente enviaria pessoas para matá-lo. Não há necessidade de eu fazer esta viagem. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 153. Colaboração. Lin Bai percebeu que Shueyao e Lin Seng, filho e pai, não estavam na mesma página. Ela havia mostrado boa vontade para com ele desde o início. Agora, parecia que ela estava tentando enganá-lo ou dar a todos uma falsa impressão. Afinal, como poderia uma mulher de coração mole conseguir alguma coisa? Dizia-se que Ifan valorizava mais os filhos do que as filhas. No entanto, ele não teve escolha, pois Shueyao era o único filho que ele tinha. Por isso, ele teve a ideia de preparar o filho de seu irmão mais novo, Lin Seng, como herdeiro. Este era um fato bem conhecido na família Yi. Portanto, e se Lin Seng fosse arrogante e despótico? Ele ainda tem muitos apoiadores na família Yi. Além disso, seu pai, que também era o segundo tio de Shueyao, Qixen, estava secretamente operando as coisas. Quase todos na família consideravam Lin Seng como o futuro chefe da família. Pode-se dizer que Shueyao não tem nenhuma vantagem e só pode fazer as coisas em segredo. Ela nunca faltou meios, e sua inteligência e esquemas não eram algo que Lin Seng pudesse comparar. Desde jovem, sabia que meu pai valorizava homens e mulheres, e ele pretendia treinar meu primo mais novo para se tornar o chefe da família. Se eu agisse muito bem, definitivamente me tornaria uma pedra no sapato de Lin Seng e de seu pai. Para o cargo de chefe de família, ele definitivamente faria qualquer coisa para se livrar de mim como um obstáculo. Ao ouvir a história de Shueyao, uma expressão estranha passou pelos olhos de Lin Bai. Para ser capaz de ler as expressões das pessoas em uma idade tão jovem, pode-se ver o temperamento de Shueyao. Então você está escondendo sua força, fazendo Lin Seng e seu pai pensarem que você não é uma ameaça para eles? Shueyao assentiu. Sim, o pai e o filho acham que o cargo de chefe da família já está em suas mãos, então naturalmente baixam a guarda contra mim. Depois de dizer isso, ela revelou um sorriso zombeteiro. Para ser mais preciso, eles não me colocam nos olhos de jeito nenhum. Como eles saberiam que a jovem senhorita aparentemente inútil, que só sabe tocar cítara, caligrafia e pintura, na verdade está operando no escuro há muito tempo, planejando cada passo dela. Shueyao sempre mostrou que não estava interessada em cultivo. Em vez disso, ela estava extremamente interessada em cuidar de flores, tocar cítara, caligrafia e pintura. Ela sintetizou como ser bonita e inútil perfeitamente. Como tal pessoa poderia representar uma ameaça para Lin Seng. Portanto, eles gradualmente baixaram a guarda em relação a ela e permitiram que Shueyao desenvolvesse sua força. Superficialmente, Lin Seng e seu pai tinham vantagem na família Yi. Afinal, até Ifan os apoiou. No entanto, Shueyao ainda era capaz de desenvolver sua força sob tais circunstâncias. Pode-se ver que as suas táticas eram incríveis. Lin Bai sabia que havia muitas dificuldades nisso. No entanto, havia uma coisa que ele não conseguia entender. Seu olhar caiu nas mãos de Shueyao. Seus dedos eram finos e uma frase não podia deixar de aparecer em sua mente. Seus dedos eram como cebolinha. Suas mãos realmente não se parecem com as mãos de um cultivador.
Ele estava realmente curioso. Já que Shueisha escondeu sua força e fez Lin Seng e seu pai pensarem que ela não gostava do cultivo, de onde ela aprendeu tanto suas habilidades que ele não percebeu sua existência no início. Se não fosse por Shueisha estar muito surpreso ao ver como ele era capaz de lidar com aquelas pessoas tão facilmente, o que fez com que sua aura vazasse, ele poderia não ter notado ela no final. E Shueisha naturalmente não contaria tudo a Lin Bai. Ela apenas sorriu misteriosamente. Não é conveniente te dizer isso. Afinal, todo mundo tem seu próprio trunfo, certo? Lin Bai podia ver que o cultivo de Shueisha não era baixo. Caso contrário, ela não teria vindo sozinha e escondido tão bem. Parece que você queria ser a Bela para salvar o herói para que pudesse me amarrar. Ele estava insinuando que Shueisha poderia ter feito um movimento no começo, mas para ganhar sua gratidão, ela atrasou até o fim. Ela só não esperava que Lin Bai fosse tão poderoso. E Shueisha não ficou envergonhado por ela ter sido repentinamente exposta por ele. Em vez disso, ela caminhou até ele com um sorriso. É uma pena que você, o herói, não tenha me dado a chance de me exibir. Ela exalou suavemente ao lado da orelha de Lin Bai. Sua aura de orquídea carregava um toque de sedução, e o sorriso de Shueisha era extremamente sedutor. Que tal isso? Você tem algum interesse em trabalharmos juntos? Posso ajudá-lo a evitar a perseguição de Lin Seng e também posso lhe dar o que você deseja. O olhar de Lin Bai estava calmo e impassível. Em vez disso, ele perguntou, então o que você quer? E Shueisha olhou para ele e disse palavra por palavra, você deveria ter adivinhado, certo? Claro, é toda a família Lin. Olhando para a ambição e desejo indisfarçáveis nos olhos de Shueisha, Lin Bai raramente via tais coisas em uma mulher. Seu olhar revelou alguma aprovação. Eu sou apenas um cultivador de um lugar pequeno. Não seria mais confiável se você encontrasse outra pessoa com quem cooperar? Desde o momento em que Shueisha ouviu Lin Bai, ela sabia que essa pessoa não era simples. As ações subsequentes de Lin Bai confirmaram suas suspeitas. As forças na capital estão profundamente interligadas. Além disso, aos olhos deles, Lin Seng já é o futuro chefe da família. Por que eles arriscariam suas vidas por uma mulher como eu? Você tem rancor contra Lin Seng. Mesmo que a cooperação não dê certo, você não vai contar nada a ele. E Shueisha naturalmente tinha suas considerações. Escolher Lin Bai não foi uma decisão impulsiva, mas após uma consideração cuidadosa. Além disso, ela sempre sentiu que Lin Bai não era comum. Ele claramente foi expulso da Associação de Alquimistas depois de ficar gravemente ferido. Quanto tempo se passou desde então e ele estava vivo e chutando. No entanto, ele ainda poderia lidar facilmente com as pessoas que Lin Seng havia enviado para matá-lo. Isso provou sua conjectura. Vendo que Lin Bai não respondeu, Shueisha sorriu indiferente. Ou você é realmente um covarde que não se atreve a cooperar comigo? Ou você tem medo de Lin Seng e dos outros? Incitar-me é inútil para mim. No entanto, estou muito interessado na cooperação que você mencionou. Eu só quero ver quais condições você pode oferecer. Condições? Os olhos de Shueisha moveram-se. Ela parecia ter pensado em algo e sussurrou no ouvido de Lin Bai. Seus olhos se encontraram no ar, e eles se entreolharam e sorriram. Eles disseram em uníssono, feliz cooperação. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 154, Jindaia para evitar suspeitas. E Shueisha não podia ficar do lado de fora por muito tempo. Ela deixou um pingente de jade de transmissão de voz e se despediu de Lin Bai. Se precisar de alguma coisa, pode usar isso para entrar em contato comigo. Depois de dizer mais algumas palavras, Shueisha saiu. Vendo que não era tarde demais, Lin Bai convocou seus animais de estimação para deixá-los sair para tomar um pouco de ar fresco. Ele então instruiu o pequeno tesouro, dê uma olhada ao redor e veja se há alguma erva preciosa. Little Treasure nem precisava das instruções de Lin Bai. Seu narizinho moveu-se com agilidade, e então ele desapareceu sem deixar rastros. Lin Bai não sabia o que ele cheirava, então ele o seguiu. Por outro lado, Little Rei parecia ser muito melhor.
Ela provavelmente seria capaz de se recuperar de seus ferimentos depois de mais algumas rodadas de cultivo. Ding. Vírgula. O anfitrião passou 10 dias de cultivo para Little Red. Vírgula. 100 vezes o retorno foi acionado com sucesso. Vírgula. O anfitrião recebeu 1000 dias de cultivo. Vírgula. A energia espiritual ao redor parecia ter sido puxada por algo enquanto avançava em direção a Limbai e Little Red. A energia espiritual se reuniu e se transformou em uma névoa branca leitosa. De longe, parecia uma panela de sopa grossa que ainda borbulhava sem parar. Ocasionalmente, haveria luz vermelha entrelaçada dentro dele. Essas eram as penas recém-criadas no corpo de Little Red. À medida que apareciam, as penas que haviam sido corroídas e danificadas pela névoa negra caíram no chão e foram transformadas em cinzas pelas chamas. As penas finas cresceram muito rapidamente. Havia também impurezas negras que foram expelidas do corpo que lentamente caíram junto com as velhas penas. No entanto, a velocidade do novo crescimento ainda não era tão rápida quanto a velocidade da decadência. Em um piscar de olhos, já havia uma pilha de cinzas negras no chão. Uma brisa suave soprou. Neste momento, algumas partes do ruivinho pareciam um pouco carecas, especialmente a área acima de sua cabeça. Isso porque as penas próximas eram particularmente frágeis e cresciam extremamente devagar. Havia apenas uma camada de pelo cobrindo, o que parecia bastante engraçado. Quando Little Graham viu isso, ele riu tanto que todo o seu corpo estava em forma de S e ele se contorceu no chão. Os olhos do tamanho de ervilhas de Little Black não mostravam nenhuma emoção. Little Red estava com tanta raiva que perseguiu Little Graham e o becou. Os dois pequenos instantaneamente se enredaram. Limbai saiu apressadamente para confortá-lo. Tudo bem. Embora seja um pouco feio agora, ele crescerá novamente no futuro. Não lute mais. As penas do seu corpo ainda não estão firmes. Tenha cuidado para não perder todos eles. Quando isso acontecer, será tarde demais para se arrepender. Quando o Ruivinho ouviu isso, ficou com medo de se tornar um pássaro careca, então correu rapidamente para o lado. Não podia mais se incomodar em se envolver com Little Graham. Little Treasury também voltou ansiosamente. Olhando para sua expressão feliz e até mesmo para sua barba erguida, pode-se imaginar que ganhou bastante desta vez. Uma luz branca brilhou e muitas ervas imediatamente apareceram no chão. Limbai deu uma olhada e viu que eram todas coisas boas. Uma erva de 100 anos pode ser encontrada em tão pouco tempo. A capacidade de Little Treasury era óbvia. Vendo como o pequeno tesouro parecia ainda não estar satisfeito, Limbai não pôde deixar de rir e disse, tudo bem, vamos encerrar o dia. As coisas aqui são mais ou menos. Vou levá-lo para visitar algum reino místico outro dia. Receio que você não terá que se preocupar com comida e bebida pelo resto de sua vida. Limbai primeiro escolheu as ervas de que precisava e vendeu o resto de que não precisava para a loja de remédios. Então, ele trocou algumas pedras espirituais e estava prestes a voltar quando viu a multidão se aglomerando ao lado. Era como se houvesse algo ali. Temos que nos apressar, senão não haverá nada de bom se nos atrasarmos. Eu me pergunto se seremos capazes de pegar alguns restos desta vez. Ouvindo as discussões das pessoas ao redor, o interesse de Limbai foi despertado. Ele seguiu a multidão e se aproximou. Era uma plataforma temporária. Parecia um pouco apressado e desleixado. Mais importante ainda, havia muitas gaiolas colocadas ao lado dele. As gaiolas eram cobertas com pano vermelho, então era difícil ver o que havia dentro. No entanto, podia-se ouvir os gritos gaguejantes das feras e os sons de suas garras arranhando. Provavelmente era uma besta demoníaca que estava sendo mantida lá dentro. Vendo que a multidão estava quase reunida, um homem de meia idade ficou no meio do palco. Ele era magro e pequeno, com uma boca longa e pontiaguda e bochechas de macaco. Seus olhos eram assustadoramente grandes e ela parecia um rato que se transformou em um espírito. Não perca quando passar. Todos, venham e deem uma olhada. Existem todos os tipos de jovens bestas demoníacas. Pode até ver bestas divinas. Eles são todos vendidos a um preço baixo.
Se você perder isso, não haverá outra oportunidade. Temos uma grande liquidação hoje. Garanto que não iremos decepcionar a todos. Além disso, o preço será o mesmo de antes. Essa pessoa gritou alto, revelando um dente de ouro. Era óbvio que ele tinha experiência em vendas. Embora as pessoas soubessem que suas palavras eram exageradas, como poderia haver bestas divinas, ainda havia um grande número de pessoas que caíram nesse truque. Seus apetites foram aguçados. Eles olharam em volta e esticaram o pescoço, tentando ao máximo ver o que havia no palco. Infelizmente, a capa de seda vermelha era muito apertada, então eles não podiam ver claramente. Eles só podiam confiar no som para determinar que tipo de besta demoníaca era. Eu digo, Jindaia, você não pode nos manter em suspense. Como podemos não saber quais truques você usa? Se uma besta divina pudesse ser obtida, você ainda estaria aqui. E eu já teria sido convidado pelo City Lord para beber chá. Todos imediatamente caíram na gargalhada. Quando Jindaia ouviu dizer isso, ele não corou. Ele também riu alto e disse, isso não está certo. No passado, não é como se eu não tivesse produzido coisas boas. Embora não esteja no nível de uma besta divina, ainda não é ruim. Isso não estava errado. Embora as palavras de Jindaia não fossem confiáveis, as coisas que ele vendia ocasionalmente eram boas. No entanto, todos os comerciantes do mundo não poderiam escapar da palavra lucro. Eles misturaram coisas boas e ruins para vender. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 155. Qual origem? Lin Bai olhou em volta por um tempo e finalmente descobriu para que servia aquele lugar. Descobriu-se que este lugar era para vender bestas demoníacas. Era semelhante à natureza de um vendedor ambulante. No entanto, ele não sabia por que era tão popular. Ele se sentiu estranho, então, puxou a pessoa ao seu lado e perguntou. Companheiro toísta, acho que este lugar não é diferente dos vendedores ambulantes. Por que é tão popular que atrai tantas pessoas? Essa pessoa também era uma pessoa de bom coração. Vendo a pergunta de Lin Bai, ele o avaliou e disse, você é de outra cidade, certo? Lin Bai assentiu. É isso. Você não sabe que Jindaia e seu grupo são famosos vendedores de animais de estimação na capital. Eles são diferentes daqueles vendedores ambulantes. Ouvindo seu tom, parecia que Jindaia tinha algum histórico. Lin Bai ficou ainda mais curioso. Essa pessoa baixou a voz e disse, eles são bastante misteriosos. Não tenho certeza sobre os detalhes. Eu só ouvi dizer que eles têm pessoas em todos os lugares. Ninguém sabe o tamanho dessa organização ou quem está por trás dela. Em suma, eles são bastante poderosos. Além disso, eles costumam capturar muitos filhotes de bestas demoníacas e vendê-los. Ouvi dizer que muitas lojas de animais de estimação na capital também têm colaborações com eles. Olhando para o pouco atraente Jindaia, Lin Bai não esperava que ele tivesse um histórico tão poderoso, se for esse o caso. Porque eles não abrem sua própria loja e são autossuficientes. Parece um pouco redundante fazer isso dessa maneira. Quem sabe? Talvez seja porque eles são muito instáveis. Jindai e os outros aparecem e desaparecem misteriosamente. Às vezes, eles vêm uma vez por mês e, às vezes, não vêm por meses. Ninguém sabe onde fica seu quartel-general. De qualquer forma, é apenas uma questão de sorte. Além disso, as bestas de estimação nas mãos de Jindaia são diferentes de outros lugares. Alguns deles são extremamente raros. Lembro-me da última vez que ele trouxe uma besta demoníaca com a linhagem de uma besta divina. A capital inteira enlouqueceu e as estradas quase foram bloqueadas. Além do pequeno tesouro, as bestas de estimação nas mãos de Lin Bai despertaram a linhagem de uma besta divina. Ouvindo a descrição do homem, ele sentiu que era esse o caso. Quanto mais raro o item, mais valioso ele era. Não seria valioso se estivesse muito disponível. Isso pode soar um pouco chato, mas era a verdade. Aos olhos de outras pessoas, desde que a besta tivesse linhagem de besta divina, seria algo que só poderia parecer sorte. Isso não importava.
mesmo que a besta tivesse apenas um pouco da linhagem da besta divina. Afinal, as bestas divinas estavam quase extintas agora. Eram criaturas quase lendárias. Ser capaz de possuir sua linhagem significava que a besta definitivamente seria extraordinária no futuro. Se forem devidamente nutridos, podem até ser capazes de ativar o fenômeno do atavismo. O impacto e a transformação seriam enormes. Portanto, enquanto uma besta estivesse relacionada a uma besta divina, seria uma existência que todos buscavam. Era uma pena que houvesse muito poucas bestas de estimação que pudessem ativar a linhagem de uma besta divina. Eles eram quase tão raros quanto penas de fênix e chifres de unicórnio. No entanto, como Lin Bai tinha alguns deles ao mesmo tempo, se a notícia se espalhasse, isso assustaria as pessoas até a morte. Vendo que ele parecia um pouco desinteressado, o homem ficou um pouco surpreso. Vendo que Lin Bai não parecia rico em suas roupas, ele gentilmente o lembrou. O preço aqui é bem justo. Alguns dos animais de estimação são de qualidade desconhecida, então ele os venderá por um preço baixo. Se você puder comprar um bom animal de estimação por um preço muito baixo, terá sorte. Se você comprar um ruim, só pode culpar sua má sorte. No entanto, para alguém tão poderoso quanto o Jindaya, eles avaliaram a maioria das bestas demoníacas antes de serem vendidas. O fenômeno que o homem mencionou não era inexistente, mas não era muito comum. Enquanto eles conversavam, Jindaya também não estava ocioso. Ele já havia feito algumas transações com sucesso. Eles eram a tartaruga destruidora de terra de 5 estrelas e o macaco voador de seda dourada de 6 estrelas. Embora essas bestas demoníacas fossem relativamente comuns e não pudessem ser consideradas criaturas particularmente preciosas, elas tinham uma classificação de estrelas mais alta. Algumas pessoas deram lances e, no final, o lance mais alto venceu. Os outros ficaram um pouco insatisfeitos. Jindaya, você não nos vê há tanto tempo. Não me diga que você só trouxe tantas coisas. Parece que você está tentando nos enganar. Um bom número de pessoas também se juntou à zombaria. Isso mesmo. Será que todas as coisas boas foram escondidas por você, ou que o negócio já foi decidido com antecedência? Jindaya não estava com raiva. Que bobagem você está falando? Sou eu, Jindaya, esse tipo de pessoa. Claro, as coisas boas estão lá atrás. Não importa o que. As bestas demoníacas na loja de Jindaya eram muito mais baratas do que as das outras lojas, então ainda havia muitas pessoas que as compravam. Logo, apenas as gaiolas na linha superior foram deixadas. As bestas demoníacas que vou vender a seguir não são as comuns na frente. Todos, abram os olhos e olhem bem. Quando sua voz caiu, a fileira superior de seda vermelha foi aberta por ele. Um grito nítido foi ouvido, como a voz de uma jovem fênix. Embora fosse um pouco rouco, ainda era agradável ao ouvido. Penas coloridas refletidas nos olhos de todos, como se cobrissem as nuvens do céu. Eles eram preenchidos com uma magnificência indescritível, especialmente as penas da cauda que eram incomparavelmente lindas. Ah! Todos gritaram de surpresa. Eles pensaram que era uma fênix, mas na verdade era uma ave muito parecida com uma fênix. Era chamado de pássaro bordado de 5 cores, e este parecia ter despertado a linhagem da fênix. Suas penas eram particularmente brilhantes e tendiam a ser vermelhas. Tinha uma sensação de cor gradiente. Sob a refração da luz do sol, emitia uma luz diferente. Resumindo, atraiu a atenção de todas as cultivadoras presentes. Mesmo que não tivesse alta força de combate, era bonito o suficiente para ser usado como decoração e trazer a cara de seu dono. Sem falar que o pássaro bordado de 5 cores costuma despertar 2 tipos de talento. Se sua força fosse alta e sua sorte fosse boa, também poderia despertar 3 ou 4 tipos de talento se fosse bem nutrido. Dizia-se que as feras mais poderosas podiam despertar 5 tipos de talento. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.